galera do YouTube, beleza? Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa na plena sexta-feira, no horário de almoço. Sei que 1 hora da tarde tem algumas pessoas que ainda estão almoçando, mas eu estou aqui para poder trazer um conteúdo de Bahia. E assim, ó, eu vou deixar logo bem claro para você deixar o seu like, inscrever-se, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e vir comigo nessa aventura louca que é produzir conteúdo falando sobre o Esporte Clube Bahia. E assim, ó, eu costumo dizer que meus conteúdos são legais, mas esse vai ser extremamente chato. Pô, João, mas assim você está me expulsando do vídeo. Se você achar que tem estômago, venha comigo. Esse foi um tema sugerido por inscritos do canal. Se você quiser sugerir temas, fale comigo nas minhas redes sociais. Se eu achar que algum vale a pena a gente trocar uma ideia a respeito, a gente vai trocar uma ideia a respeito. Eu trago aqui um texto do jornal Correio, né? Esse texto foi feito no dia 4 de janeiro, às 5h50 da manhã. Provavelmente o Paulo Leandro, que é o autor do texto, teve uma insônia, né? Ele, pelo horário publicado, também quase 6 da manhã, ou então acorda muito cedo, a respeito da SAF do Bahia. Sem controle de contas, SAF do Bahia pode virar Sifu. E eu vou ler esse texto para poder elucidar aquilo que já foi elucidado, tratado, mostrado, mas é importante que a gente continue elucidando, tratando e mostrando as coisas da melhor maneira. Vamos ao texto, vamos à leitura. A ajuda e a atenção desses pormenores difíceis de perceber as transações, as mais voltuosas, são as contribuições de todo o Conselho Fiscal atuante, se todo escalado tivessem pessoas idôneas, preparadas e com intenção e boa vontade. Essas pejorativas vão desde os prédios e condôminos modestos, embora não seja difícil encontrar na subletrada sociedade brasileira, é exatamente o oposto. Quem deveria fiscalizar e aprovar as contas em um esquema de toma lá da cá. Ora, nessas condições, já amplamente conhecidas de uma suposta participação livre e desimpedida dos conselheiros, já ocorrem as distorções esquisitices como ficaria uma composição empenada como a do Bahia SAF. O problema maior aqui seria, a priori, a formatação de como se pode verificar no esquema do modelo envolvendo investimentos de 1 bilhão, mesmo tendo tanta gente preparada e em condições morais de atuações em tais conselhos. Salvo engano, a estrutura do setor responsável por verificar a correção na conduta orçamentária teria até 6 membros, com um apenas indicado pelo remanescente do Bahia, representando 10%, e os outros 90% da SAF do Grupo City. Permita-me fazer algumas interrupções ao longo do texto, e me perdoem a leitura embargada, porque já são muito tarde, eu estou gravando o segundo vídeo do dia e eu estou extremamente extenuado. Vamos lá. A composição da mesa ela pode ser formada por 5 membros ou por 7 membros, tendo o Bahia a minoria desses membros do Conselho de Administração da SAF. Isso traz com que o clube continue atuante e fiscalizante, ou fiscalizante não existe, mas que continue fiscalizando a respeito das coisas do Esporte Clube Bahia enquanto SAF. Então, ou seja, não haveria, senhor Paulo Leandro, um toma lá da cá, mesmo com a associação sendo minoria. Ela não tem poder de veto em algumas situações, mas ela tem também poder de fiscalização atuante sobre a SAF. Vamos continuar. Na prática, seria um modo de operar semelhante a condomínios nos quais a broderagem se impõe com amizade sincera e semelhantes horizontes de objetivos entre conselhos fiscais, síndicos, administradores e fornecedores. Uma festa. É engraçado como as pessoas elas se colocam em um lugar de fala que elas não conhecem. Poxa, Paulo, sugiro assistir João Bahia, Bara Bahia, Somais Bahia, as lives do conselho que a gente fez com conselheiros a respeito do assunto. Temos materiais riquíssimos
na mídia independente, onde você pode se deleitar para poder saber o que vai acontecer com a SAF. Mas vamos embora. Sim, porque o conselho de administração também decidirá a maioria das coisas simples de indicados do CIT, e o mesmo pode dizer que da diretoria executiva, seguindo o conselho fiscal. Essa, todavia, viraria uma geringonça só, em harmonia, para usar uma palavra bonita. Para evitar prosperar sem senso crítico e disfarce, tal estrutura em aparência participativa seria um compromisso ideal para as práticas virtuosas além da cidadania ágil, ainda mais, ainda assim com a minoria nas assembleias. O valor da transparência precisa vencer o sigilo, mas para formar a crença inocente nessa configuração, só se a luz divina iluminar o coração de quem detém o poder nesse formato, controlado pelos novos donos habituados à força monetária. Escamotear, esconder valores e itens de orçamento com o beneplácito do Conselho Fiscal seria entregar os pontos aos controladores, em uma hipótese atribuída aos céticos, dada a força do capital dos safistas livres na cara do cofre. Ai, Deus. Sem a publicação correta e honesta do dinheiro investido, rateado ou desperdiçado em contratações ou obras, inúteis ou úteis, o modelo poderia produzir um recuo sem precedentes em um contexto já muito fragilizado. A ocorrência de irregularidades invisíveis em um tal mecanismo sob controle absoluto só poderia ser conhecida do público na hora de partilha ou algum sócia acusar ter retirado o seu quinhão a menor, gerando chateação. Em busca de multiplicar dinheiro, quem está habituado a ambiente de bons negócios para uns, sabe como turbinar as cifras, enquanto os torcedores estarão distraídos com as vitórias, não importando os métodos, como sabemos. Já os adoradores de din-din não hesitariam em prejudicar a coletividade que se esta coletividade não tem como defender-se, mudando a sigla da SAF para CIFO, se os conselhos fiscais e administrativos do Bahia demonstrarem entrosamento para formar um só time, e não seria o Bahia. O Paulo Leandro é jornalista e defensor e professor doutor em cultura e sociedade. Vamos às deliberações. Senhor Paulo, é importante salientar, e aqui eu não estou falando em nome do Bahia e nem em nome da SAF, até porque é um canal de mídia independente, mas o meu papel também é informar além de entreter. Você não está lidando com um grupo opportunity que lesou o clube por muitos anos, quebrou e quase o trouxe à falência. Você não está lidando com um Excel econômico que também quebrou e lesou o Esporte Clube Vitória e quase o levou à falência. Você está lidando com um dos maiores conglomerados do mundo, se não o maior conglomerado do mundo, e que não participaria e que não comungaria dessas artimanhas brasileiras de se furtar a si mesmo e prejudicar-se a si mesmo com manobras ilícitas. Pelo que eu consegui ler e entender e interpretar do seu texto, ao que parece, o senhor está induzindo ao quem o lê a analisar e tirar por conclusões que o Grupo City quer apenas lavar dinheiro ou usurpar dinheiro e fazer com que as contas elas sejam nebulosas a quem vê. O Bahia sempre foi, pelo menos na era democrática, em alguns termos, um clube transparente. Sim, algumas coisas não aconteceram como a gente esperava, aconteceram, mas sempre a verdade apareceu no final. Infelizmente ou felizmente, nós fomos vendidos a um capital extremamente sério, que não trabalha com esses melindres, esses dribles, essas brasilidades que o nosso povo está acostumado a fazer para usurpar e para trazer para si algum lucro. É importante deixar elucidado e claro e às claras, principalmente a quem não acompanhou todo o processo, e eu sugiro, existe material aqui no canal vasto a respeito do tema, que procure aprofundar-se
e ganhar conhecimento de causa para poder falar de um capital estrangeiro e um capital que é extremamente seguro e que logra êxito em todo lugar que passa, tanto financeiro quanto esportivo. Sem mais, eu acredito que deu para poder trazer à tona ou mostrar às claras que a gente não está tratando de oportunistas e aproveitadores, e sim de um grupo de investidores que são o maior grupo de investidor de times de futebol do mundo e que vai tornar o Bahia extremamente grande, quer o senhor queira, quer não. E eu quero saber a sua opinião a respeito. Hoje, às 19 horas, a gente vai fazer uma live, uma hora e meia, 2 horinhas, para tocar aquela ideia, soltar a muscula. Lembrando que sábado tem jornada esportiva, Bahia e CSA, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deixa aí o seu likezão, boladão, me perdoe os termos mais bonitinhos, mas a gente também tem que trazer o conteúdo de uma maneira mais clara e talvez mais polida para vocês aqui, para a gente poder entender a respeito dessas coisas. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, me ajude a chegar a 21 mil, tamo junto, bora Bahia, o nome do Peixe é Pinote e eu fui!